Olá, meu amigo, minha amiga, que satisfação estar aqui com você para a gente meditar mais uma vez no nosso estudo sobre o pecado, amém? Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem sem pecado. O homem não tinha pecado, mas devido à desobediência do homem, foi que entrou o pecado. Entrou o pecado na terra. Vamos ver ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27. Se possível, abra a sua Bíblia e vamos juntos lá meditar, amém? Livro de Gênesis, capítulo 1, 25, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha, você já parou para pensar nisso? Você acredita nessa palavra? Isso é para quem crê. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que mensagem maravilhosa. Você já se imaginou sendo a imagem e a semelhança de Deus? Para isso você precisa crer. Você precisa crer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Essa mensagem é para quem crer. Se você ainda não crer, eu sugiro para que você venha conhecer os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, amém? Vamos dar continuidade. Eu gostaria que, se possível, você abrisse a sua Bíblia no livro de Zacarias. O livro de Zacarias é no Velho Testamento, que também tem uma mensagem maravilhosa para a gente refletir juntos. Livro de Zacarias, capítulo 12, no versículo 1. Vamos continuar meditando nesta palavra. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha que mensagem forte, né? E que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Olha, essa mensagem, nós olhando para o nosso estudo sobre o pecado, é uma palavra forte, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, o nosso fôlego da vida foi dado por Deus, E Deus fez tudo perfeito. Deus não fez nada que desabonasse. Mas como eu já disse anteriormente, a desobediência que levou nos ao pecado. E vamos voltar lá para o livro de Salmos. Salmos 115. Uma palavra também muito forte para a gente refletir juntos. Salmo 115. 3 ao 8. Salmo 115. Salmos do rei Davi. Salmo 115. Do verso 3 ao verso 8. Eu gostaria que você meditasse nesta palavra. Porque todas as mensagens que eu estou trazendo, todas elas têm embasamento bíblico. Todas elas estão vindo das Escrituras Sagradas para você. Amém? Vamos lá. 115, Salmo 115, 3, 8. Mas o nosso Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a ele os que o fazem, e todos os que neles confiam. Amém? Você lembra que Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança, colocou o fôlego da vida. E aqui, as pessoas aqui, a glória do Senhor é a vaidade dos ídolos, a exortação a confiar em Deus. Este ensinamento do rei Davi. Amém? Tem ouvido, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Então a gente precisa se policiar muito quanto a isso. Qual Deus eu estou seguindo? Qual Deus você está seguindo? Amém? Vamos voltar lá para o livro de Gênesis. Vamos voltar lá para o início da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estar passeando aqui nas Escrituras Sagradas. Vamos estar meditando aqui nas Escrituras Sagradas. No capítulo 2. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 17. Vamos abrir a sua Bíblia lá para a gente meditar junto? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Compreende por que entrou o pecado?
o pecado na raça humana, mas segundo as Escrituras Sagradas, o homem desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus, ainda não assumiu a sua responsabilidade e ainda acusou Deus. A mulher que tu me deste me enganou e eu comi. Ele não assumiu a responsabilidade dele, né? Pois bem, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Foi aí que entrou a morte na humanidade. Foi aí que entrou a morte na terra. Mas Deus tinha um segundo plano para a gente. Deus tinha mais um plano para nos resgatar de tudo isso, né? Do engano, da mentira. Deus tinha um plano para nos resgatar. Ele já havia pensado numa segunda forma de nos resgatar desta maldição. Vamos dar continuidade aqui no livro de Romanos novamente. Livro de Romanos, no capítulo 6. Livro de Romanos. É lá no Novo Testamento, escrita pela carta do apóstolo Paulo, escrito ao povo de Romanos. No capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor Jesus. Amém? Medite bastante nessas palavras que nós aprendemos hoje. Tá bom? Que Deus nos abençoe abundantemente. Mas Deus criou o homem sem pecado, sem mácula, sem nenhum erro. Mas, lamentavelmente, pela desobediência, o homem cometeu o pecado. Mas nós vamos estudar e nós vamos compreender que Deus tem um plano. Ele tinha um plano para ainda nos resgatar desse pecado. Amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus continua batendo na porta do seu coração. Que Deus abençoe você abundantemente e um forte abraço.